Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da derrota diante do Atlético em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. Vamos lá? Antes, aqueles pedidos tradicionais aqui do canal. Peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Se inscreva e ative o sininho de todas as notificações. Assim, quando sair o vídeo, você será notificado. Cruzeiro foi a campo com o seguinte time: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo: Gerson, Arroio, Chico da Costa e Japa. Morreu com substituição na mão, né? Os autores dos gols foram, pelo lado do Atlético, Bernard e Hulk. Pelo lado do Cruzeiro, Caio Jorge. Não tem ninguém mais puto do que eu. Pode até existir essa pessoa, mas nesse momento e nesse contexto, não tem. Pra mim, a parada, assim, perder faz parte do jogo e tal, empatar também, um monte de coisa. Beleza e tal, show de bola, maravilhoso. Perder, empatar, ganhar, faz parte do jogo, não é questão. O problema é a forma que perde. E a forma com que perdeu esse clássico é inadmissível. É inadmissível. Se for para entrar desse jeito em jogo grande, irmão, não põe o pé no estádio. Não vai nem assistir o jogo. Fica em casa, para não correr risco de fazer raiva. Tá entrando. Vocês lembram aquela história do Luxemburgo com o Gladstone, da fralda? Tá entrando com a fralda cheia. E é todo jogo grande tá desse jeito. Depois daqueles clássicos na Copa do Brasil, todo jogo grande tá com a fralda cheia. Gente, na boa, a parada é decisão. Não é porque é a quinta rodada do campeonato que você não tá decidindo nada. Se você ganha, você complica a vida do seu adversário na competição, pô. Se você perde, é a sua vida que tá complicada na competição. Mas aí não tem a competência, né? A competência nesse momento, ela se ausenta. É assim, você quer ver uma análise mais sanguínea minha? É nesse momento de perda de clássico. Eu não consigo aceitar de jeito nenhum. Principalmente perder da forma que perdeu. Se perder jogando, eu já não acharia legal. Mas talvez eu estaria aqui, dando uma contemporizada e tal. Eu já teria falado dos gols e tudo mais. Mas do jeito que jogou, com o camarada perdendo o gol debaixo da trave, não. Aí não. Aí pra mim já é demais. Sabe? Segundo tempo do Cruzeiro não existiu, gente. Aí o inteligente do treinador, que sim, vou ser muito sincero, não era opção, não é unanimidade. Sabe? Mas a gente tenta ter calma, ter paciência. Hoje calma e paciência foi pro caralho. Vocês vão me desculpar o termo. Hoje foi pro caralho. Hoje não existe discurso de calma e paciência na minha boca. Hoje não tem, não. Perdeu pro rival, velho. Perdeu pro rival. Aí o treinador, que já não é uma puta de unanimidade, me tira o Lucas Silva, que eu acho que, beleza, tava mal no jogo. Mas o Christian também tava mal. Tira o cara, velho. O Christian não tava bem no jogo. Tira o cara. Não tira o Lucas Silva. Coloca ali Gerson, o Lucas Silva e o Matheus Pereira, você vai ter uma capacidade de criação. Aí beleza, tira o Lucas Silva, puxa o Christian para a função do Lucas e põe o Gerson pisando lá na linha lateral. Não dá não. Não dá não, sabe? Na boa, assim, eu tento ter muita paciência, ter muita calma. Eu venho aqui pedir calma, pedir paciência. No último jogo eu fiz isso, no penúltimo eu fiz isso. Mesmo sabendo que o nível técnico é uma bosta, mesmo ganhando de 5-0, eu vim aqui pedir isso. No jogo contra o Tombense eu vim aqui pedir isso. Contra o Pouso Alegre eu vim aqui pedir isso. Hoje não. Hoje não tem discurso de calma e paciência. Você sai ganhando o jogo, velho. 1-0, você vira o intervalo ganhando de 1-0, velho. Com um belo gol do Caio Jorge, um belo passe do Kaique. É prato de comida, irmão.
É prato de comida. Tem que ganhar o jogo. É prato de comida. Aí volta aquele time modorrento, aquele time na toqueira, em toquinho, ai papapai, papapai, papapá. Aí o Matheus Pereira, ô bicho, eu gosto muito do Matheus e tal, mas o erro de passe do Matheus no meio de campo, que gera o primeiro gol do Atlético, aquilo pra mim não pode acontecer, gente. E o erro de passe do Fabrício Bruno, que gera o segundo gol, não pode acontecer. O Cruzeiro errou passe de forma sistemática. O Cruzeiro errou passe de formas que não existem, que não poderiam ocorrer. O Cruzeiro errou passes de forma que não poderiam ocorrer. E sim, errou e os caras foram parar lá dentro e puniu. Os caras erravam, o Cruzeiro não dava conta de punir. O Cruzeiro não dava conta de prosseguimento na jogada para punir o adversário. Futebol, você errou. Se você não punir a hora que você errar, acabou. O cara vai parar dentro do seu gol. O que aconteceu? Errou um primeiro passe. Dudu vai lá, porque o William... Ó, a partir de hoje, na boa, aposenta o William. Meu irmão, não tem santo que dê jeito. Não tem santo que dê jeito. Eu até olhei aquela cruz que fica ali do lado esquerdo da imagem, meu aqui, né? Eu lembrei dessa frase. Não tem santo que dê jeito no William. Não tem. Gente, eu sabia. Na primeira bola que eu vi o Dudu pegar, ir pra cima, o Renan Lodge aproximar, eu falei, hoje é o dia que eu vou estressar com o William. Hoje é o dia que eu vou... E não teve boca. Eu estressei com ele. O William foi sair uma bola no primeiro tempo. Tá 0-0 ainda. O jogo tá começando. O William foi sair uma bola e deu no pé do jogador do Atlético. Eu sabia que hoje eu ia passar raiva com ele. Mas eu não sabia que era tanta, não. Sabe? Não é boa, gente. Não dá, não. Não dá, não. Aposenta, William. Na boa, de coração mesmo, velho. Sim, eu entendo as questões psicológicas e tal. Mas aqui nem é uma crítica tão pesada, não. Que eu acho que é uma coisa que você já deveria ter feito na sua vida. Trocar de clube. Sabe? Na boa, de 2024 para 2025 você não era para ter ficado aqui. O nível de irritação que eu tô com o William me lembra muito o nível de irritação que eu tinha com o Marlon. É o mesmo nível. Eu não tô aguentando ver o William com a camisa do Cruzeiro. Eu não aguento ouvir o William, lateral direito do Cruzeiro. Eu não tô aguentando ouvir isso. Era o mesmo nível de irritação que eu tenho com o Marlon. Eu não consigo ver o Marlon. O Marlon saiu daqui. Já tem... tá indo pro seu segundo ano. Ano passado ele passou o ano no Grêmio. Esse ano ele tá lá em definitivo. Eu não consigo lembrar do Marlon com a camisa do Cruzeiro, que me irrita. O William tá indo pelo mesmo caminho. Eu não suporto o William, cara. Eu não suporto. E aí você não tem lateral, né? Porque o Fagner é um ano cravo na ferradura, né? Aí vai fazer o quê, né? Porque não consegue recuar a bola. Né? E aí vai apostar no... O Tite não vai apostar no Cauã Moraes. Não vai. Não vai morrer com a substituição na mão hoje, pô. O time precisando ganhar o jogo. Ele botou o grande Chico. Gente, me desculpa, tio Chico, mas na boa. Não dá, né? Botou o grande Chico da Costa para tentar empatar o jogo. E a outra peça que ele botou, o Arroio, perdeu o gol debaixo da trave. Gente, o Arroio tava debaixo da trave. Ele botou a bola lá em cima. Ele conseguiu botar a bola lá em cima. Ela passou por cima da trave. Você tem noção disso? Era só bater e entrar. Ele não precisava nem fazer esforço, porque o Everson não conseguiu fazer muita coisa. Era só bater e entrar. Aí você olha os gols que o Cruzeiro tomou. Assim, o contexto do Cruzeiro no jogo, mas olha os gols que o Cruzeiro tomou, gente. Você não pode deixar o zagueiro amarelar de mano. Aí o camisa 10 do time errou o passe. Né? Porque isso tem que ser falado. Não é a crítica à pessoa. A crítica é campo e bola. O camisa 10 errou o passe. Aí, o lateral já tinha ido embora, né? Porque o cara do meio domina, o lateral vai embora. Porque defesa, ele não sabe fazer mesmo. Ataque também não. É 20 para acertar um. Ah, na boa. Aí, assim,
cara ficou sozinho, de mano com o Dudu. O Dudu vai no fundo, cruza. O gol que o Arroio perdeu, vocês lembram? Claro, foi muito depois e tal. Mas é a mesma situação do Bernard. Bernard chegou, encostou na bola, ela subiu e entrou dentro do gol. Empatou o jogo. Aí beleza. Cruzeiro vai errando uma porção de passe. Não tem por que dar aquele espaço ali, mas estava errando uma porção de passe. Continuou insistindo piamente e achando que aquilo ia dar certo. Aí, o Fabrício Bruno, aquelas fatiadinhas do Fabrício Bruno, que aquilo me irrita profundamente. Aquilo, quando tem janela para aquilo, ótimo, aquilo é maravilhoso. Você acelera o ataque, o jogador vai chegar e tal. Agora, não tinha janela para aquilo. Porque quem tava lá é o Alan Franco. Eu falei na live do Diário Celeste. Ele vai entrar com o Alan Franco. Porque quem tem capacidade de marcação naquele meio de campo do Atlético é o Alan Franco. Enquanto ele estivesse em campo, não dava para fazer nada muito arriscado. Aquele tipo de jogada tem que ter uma janela. Mesmo que mínima, tem que ter. E não tinha. Foi irresponsável. Foi irresponsável tentar aquilo. A bola cai no pé do Scarpa, o Scarpa liga o Hulk. E aí o Jonathan Jesus tentou fechar a perna esquerda. Errou também. Tentou fechar o chute do Hulk do jeito que o Hulk posicionou o corpo, né? Que posiciona, ele vem carregando pra cá. Como se fosse chutar mesmo. Aí o Jonathan fecha ali, né? Mas aí você não pode fazer aquilo, né, filho? Você não tá na escolinha mais. De primeira não dá, né, velho? Não é você fazer do jeito que você fez. Você tem que parar na frente do cara, velho. Você não pode continuar o movimento. Se o cara puxar, você vai embora, filho. O que aconteceu? O cara puxou, você foi embora. E aí o cara carrega. E aí com espaço para ajeitar, carregar, posicionar o corpo, ele vai chapar, velho. Eu falei, tem potencial de decisão. Falei isso aqui, falei isso na live do Diário Celeste. Mesmo escolhendo entre ele e o Caio Jorge, lá no mano a mano do Diário Celeste, e eu não retiro nenhuma daquelas escolhas que eu fiz lá, ele tem potencial de decisão. Não é a mesma coisa que era antes, não. Mas ele continua tendo potencial de decisão dele. Eu falei isso no pré-jogo que eu lancei no Spotify. Mas não, né? Aí não tá, o time parece que não estava interessado. Tá chegando em jogo grande e tá entrando de fralda cheia. Não tá legal. Depois daqueles clássicos da Copa do Brasil, não tá legal a postura. E sim, na boa, se não vai ter postura para jogo grande, irmão, não vai nem pro estádio. Não vai nem no camarote assistir o jogo. Fique em casa, assiste de casa. Com a família, pá, com o filho, filha, mulher, com o pai, com a mãe, fica em casa. Não põe o pé no estádio. Porque tirando o Cássio, e assim, se o Cássio não faz o que fez, era pior. Eu estaria falando a goleada. E o Caio Jorge, que, pô, briga muito, disputa muito, né? Tentou algumas coisas, algumas situações, infelizmente não conseguiu, né? Hoje não tem salva para ninguém. Hoje, assim, nem o Lucas Silva, que eu falei que eu não teria tirado ele para colocar o gesto, teria tirado o Christian. Mesmo ele errou um passe numa hora que eu queria entrar para dentro da TV. Eu tava tão puto, eu queria entrar para dentro da TV. O Cruzeiro custando a sair no final do primeiro tempo. Com a bola e tal, né? Pá. Aí o cara, em vez de tentar desafogar a coisa, ele dá um passo para trás no pé do jogador do Atlético. E sai pedindo desculpa. Irmão, ainda bem que não deu um BO ali. Mas sai pedindo desculpa, não adianta mais nada não, gente. Na boa, assim, pra mim inaceitável. Pra mim inaceitável, assim. E olha, vou ser muito sincero. Né, assim, não é porque não sou empolgado com o Tite e tal, eu vou torcer muito para dar certo. Torcer muito para que ele ache o caminho e consiga reverter, né, o cenário que se pinta para frente. Mas se não começar a pensar as coisas da melhor forma possível e entender que esse jogo não está encaixando, essa coisa de tirar o Christian lá da ponta lá e colocar no meio, no lugar do Lucas Silva e o Gerson lá, isso não tá rolando.
Às vezes é só fazer o simples. Tira o Christian e bota o Gerson. Acabou. Pronto. Pô, até porque eu acho que é lá que o Gerson vai jogar. E eu acho que é o Christian que vai rodar. Então assim, se não entender isso, você vai matar o Christian, você vai tirar o potencial do Gerson, você vai acabar com muita coisa. E era aí que morava a minha desconfiança com o Tite. E assim, já é um técnico, igual eu falei aqui, não conta com a aprovação de grande parte da torcida. Se a coisa não começar a andar mesmo, olha, sendo muito sincero, duvido muito que passe do 8º mês do ano. Numa boa mesmo, sabe? Numa boa mesmo. É muito triste falar isso aqui no 5º jogo. É o 5º jogo do Tite. Mas eu tô falando na boa. Já é um cara que não conta com aprovação. Se você entra aí, tá uma galera massacrando o Tite. Eu acho que não é bem o caminho. Tem que ser cobrado sim. Mas se forçar nessa ideia, duvido muito que passe do 8º mês do ano. Né? Então, assim, não é o caminho, mas eu acho que é o que vai acabar acontecendo, principalmente se continuar mantendo essa bizarrice, essa ideia meio bizarra que ele tá tendo aí. Beleza? Derrota, e é uma derrota duríssima, a qual eu fico muito, mas muito puto. Fico muito puto. Muito puto, porque faltou muita vontade. Faltou muita disposição. Faltou muita querência nessa partida. Eu ia soltar uma palavra aqui, mas não vou. Faltou muita querência nessa partida. Viu? Virou ganhando, pô. É prato de comida, irmão. É pra fechar. É pra voltar e voltar querendo muito. Pra arrebentar, cara. Aí entra com a postura de merda. Me desculpa, mas não é uma postura de merda. Ah, na boa, isso não é postura de jogo grande não, cara. E vai ter jogo grande no ano. Se jogar desse jeito aí, esquece. Aí é um abraço. Né? Então, muito bizarro. É muito bizarro. Na boa mesmo. Sim. O segundo tempo do Cruzeiro é estressante, cara. E, na boa, ô William, de coração mesmo, cara. Eu espero muito vir aqui te elogiar, porque você mereceu então. Mas hoje, velho, aposenta. Volta pro Inter. Fala o seguinte, volta pro Inter. Beleza? Eu encerro esse episódio muito puto. Muito puto mesmo. Bom, pessoal, mais tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético. Mais uma vez o Cruzeiro tem chance de complicar o rival e não consegue. Ano passado foi assim e esse ano também. O Cruzeiro não teve competência para complicar o seu rival dentro do campeonato. Agora o Cruzeiro se complica, né? Mas é aquela história. É torcer, né? Para dar certo. Porque é o que cabe agora. Porque, olha, não é bom não. E sendo muito sincero, o que eu falei dentro do vídeo, eu não quero que aconteça não. Quero que aconteça o contrário. Mas olha, numa boa, fica difícil desenhar um futuro minimamente bom aí, né? Mas é o famoso aguardar e vamos ver o que acontece no futuro. Fazer os pedidos finais, peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado, se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!